está aqui no estúdio com a gente é a Maria Júlia Gobo Jorge, que é advogada especialista em direito médico e está trabalhando bastante nessa pandemia, né? Boa tarde, Maria. Com certeza, boa tarde, bom almoço a todos também, né? Exato. Com certeza. Com a pandemia surgiram várias novas possibilidades de judicialização da saúde, então realmente estamos trabalhando bastante. Em que setor mais ou menos você tem mais? É paciente que está cobrando? É profissional da área de saúde? O que você mais recebe de reclamação? Existem vários casos. Um que especialmente tem sido notícia nos jornais e, enfim, nos meios de comunicação, são as ações de obrigação de fazer, onde o paciente ele ingressa com ação contra o Estado, requerendo o custeio ou a disponibilização de leito de UTI. Mas e como faz quando não tem leito disponível? Pois aí é que tá. Algumas decisões são no sentido de que o Estado deve cumprir, deve disponibilizar o leito de UTI, mas infelizmente em muitos casos não é possível, porque como nós acompanhamos no nosso dia a dia, o sistema de saúde como um todo, tanto saúde pública quanto privada, entrou em colapso. Não há leito disponível. Então, infelizmente, algumas decisões são muito difíceis de serem cumpridas. E aí não tem jeito, né? Porque tem que vagar um leito para você conseguir. É complicado. E, infelizmente, pelo que a gente acompanha, os leitos estão vagando em função do óbito do paciente, o que é muito triste. A família entra contra o hospital? Isso, quando o paciente ele não tem condições de ingressar com a ação, às vezes ele já está até internado na enfermaria e precisa ser remanejado para o leito de UTI. Ele não tem condições, a família acaba entrando com processo contra o Estado. Estado eu digo como ente público, pode ser contra o município, pode ser contra o Estado do Paraná, por exemplo, requerendo que esse leito seja disponibilizado para tratamento do paciente. E também tem casos de quando um paciente vem a óbito e a família também requer uma indenização? Pode acontecer, não só em função da pandemia, mas geralmente nesses casos o que se alega é o erro médico. O que pode ser o erro circunstancial ou o erro propriamente dito. O que seria? Existem alguns procedimentos que são inerentes ao tratamento que o paciente foi submetido. Então, são intercorrências, coisas que podem acontecer que o médico acaba explicando para ele. E também existe o erro propriamente dito, que é quando o profissional realmente, depois de verificada através de perícia, comete o erro e eventualmente ele é condenado. Então pode acontecer sim, em função da pandemia, ainda não tive contato com casos desse tipo, onde se o paciente for falecido, a família, ela entra com um processo contra o médico, contra o hospital, requerendo indenização, seja por dano material, caso ele tenha arcado com as despesas do tratamento de saúde, ou dano moral, em função do óbito do paciente. Maria Júlia, a gente está vivendo aí desde que começou a pandemia, uma série de medidas restritivas, né? Que os governos do estado e prefeituras vêm tomando, e isso tem gente que não entende, que acredita que isso está acabando com o Estado democrático de direito. Daí vem aquilo, derruba a medida, daí vai para outra instância, vale a medida. Tudo isso é confuso, né? Pois é, justamente. O que se questiona é o quê? Prevalece o interesse individual ou coletivo? Ou coletivo. Neste momento, assim como em qualquer momento, prevalece o interesse coletivo. Ou seja, essa é até a justificativa que o STF utilizou para tornar a obrigatoriedade da vacina. O que não significa que a pessoa precisa ser levada compulsoriamente ao posto de saúde para tomar. Não pode ser utilizado de violência para isso. Mas o que se interpreta neste momento é que o interesse coletivo ele prevalece sobre o interesse individual. Porque nós estamos em uma situação de pandemia. Não é só a minha saúde que está em xeque, utilizando esse termo. É a saúde de todos nós. Então pode ser que o meu descumprimento das medidas restritivas pode sim e de fato interfere na saúde da população como um todo. Com quem convive comigo, e quem convive comigo tem contato com outras pessoas e a doença ela vai sendo transmitida. E isso causou o quê? O colapso no nosso sistema de saúde. Infelizmente, esse é o cenário que nós temos no momento. A gente vê que também tem muitos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente, né? Ali na UTI Covid. E há também a possibilidade deles serem infectados e possivelmente falecer, porque eles correm esse risco. E se isso acontecer, pode ser considerado como acidente de trabalho? Bom, acidente de trabalho, assim,
O trabalho do médico, do profissional da saúde, e principalmente que está na linha de frente, esse já é um trabalho de risco. A área trabalhista, eu confesso que não é a minha área de atuação, mas eu me comprometo a pesquisar com colegas de trabalho que são especialistas para verificar como... Isso é curiosidade. Sim, mas de fato, o médico, pela profissão que ele exerce, ele já se coloca em risco o tempo todo. Né? Porque agora nós temos a notícia do coronavírus, mas na verdade existem várias bactérias, vários vírus que estão ali presentes no ambiente hospitalar o tempo todo. Por isso que o hospital ele tem comissões que auxiliam no controle de infecção hospitalar, justamente para a proteção dos profissionais da saúde e também dos pacientes, para evitar que, por exemplo, o paciente que fique internado ali, ele adquira uma bactéria e acabe morrendo por infecção hospitalar. Então, esse controle ele é feito. Mas como é que eu posso te dizer? Existem médicos que são membros de corpo clínico. Depende também da avaliação, né? Depende de como o médico foi parar ali naquele hospital, por exemplo. Se ele for funcionário do hospital, aplica-se regra trabalhista. Se ele for membro do corpo clínico, ou seja, ele faz parte do corpo clínico de ortopedia, ele faz parte daquele grupo de médicos, ele não é funcionário do hospital, ele é um prestador de serviço que utiliza a instalação do hospital para atender seus pacientes. Então, pode variar de acordo com a condição que esse médico atua no ambiente hospitalar. Maria Júlia, você falou que não é trabalhista, mas eu vou tentar. Se você puder esclarecer essa dúvida, eu te agradeço. Senão vai ficar de tarefa para você trazer na próxima, tá? Com certeza, trago. A gente viu, assim, nessa questão da pandemia. Se eu tô com suspeita de Covid, 10 dias de isolamento, fico aguardando sair o exame. Quem mora comigo, orientação também é que cumpre isolamento. Sim. E tem empresário que não entende isso, né? Porque vai perder o funcionário, né? Pois entre aspas. Existem várias denúncias que foram feitas no Ministério do Trabalho em função disso. O que acontece? As medidas restritivas, elas não estão aí para cumprir o papel bonito. Na verdade, essa é uma preocupação, porque a doença, hoje nós já temos mais notícias de como fazer o tratamento, de como promover cuidados, mas lá no início da pandemia, no começo do ano passado, era uma situação totalmente nova. Então, o que acontece? Essas medidas, tanto para conviver em sociedade, tanto para trabalhar, ou seja, para estar em ambiente de trabalho, elas são necessárias para controle da disseminação do vírus. Ou seja, existem orientações, inclusive portarias do Ministério do Trabalho, orientando para que as empresas viabilizem o trabalho remoto, justamente para estar dentro da empresa aquele funcionário que realmente não tem condições de exercer o trabalho dentro de casa. Porque se ele tem condições, ou até mesmo se ele pode justificar, mesmo ele não sendo grupo de risco, ele pode justificar que mora com pessoas do grupo de risco em casa, o que seria mais adequado no caso dele, trabalhar de casa realmente para não ter contato com pessoas de fora e ocasionalmente, infelizmente, levar o vírus para casa. Então, realmente, essas medidas elas são necessárias, não só para o ambiente de trabalho, mas para o convívio social. E a gente precisa lembrar que quem descumpre as medidas está cometendo crime. Pode ser enquadrado em 2 crimes, que é o de infração de medida sanitária preventiva e de desobediência. Esses crimes, eles constam no 268 e no 330 do Código Penal. Você já pegou algum cliente enroscado nisso daí? Não, ainda não tive esse contato e realmente espero não ter. Eu espero que as pessoas realmente cumpram as medidas. Dá raiva, né? Você tá falando assim, putz, vai Pois defender. é complicado, sabe? É uma questão até de bom senso e humanidade. Você acredita que a pandemia transformou aí o direito, você que é especialista em medicina, né? Direito de medicina, você acredita que a pandemia mudou muitos procedimentos em relação ao trabalho de vocês? Mudou. Até na nossa rotina mudou, porque as audiências estão sendo realizadas de forma remota. Nós estamos priorizando reunião com o cliente de forma remota, ou seja, principalmente eu atendo médicos, profissionais da saúde. Então, eles até por terem... É um risco até para você, né? Pois eles têm, assim, noção e dimensão do problema que estamos enfrentando. Eu até conversei semana passada com uma médica que falou, eu preciso marcar uma reunião, mas vamos fazer por videochamada? Podemos adaptar a nossa rotina justamente para evitar o contato com as pessoas, porque
Na situação, já estava complicado no ano passado, mas neste momento que o sistema de saúde ele entrou em colapso, o que puder ser feito para evitar o contato com pessoas, aglomeração, enfim, higienização correta, a gente precisa fazer para evitar que a situação fique ainda pior. Maria Júlia, e a telemedicina? Agora foi autorizada, né? Como é que você vê isso? Então, neste momento de pandemia, a telemedicina está sendo regulamentada pelo Congresso Nacional. Antes disso, ela era regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. O que acontece? Neste momento, a telemedicina tem sido muito útil, tanto para os médicos quanto para os pacientes. Por quê? Se eu tenho dúvida, eu posso fazer uma consulta com o meu médico por videochamada. Eu posso tirar uma dúvida pelo WhatsApp com ele sobre o medicamento. Às vezes eu não me lembrei no momento da videochamada de quanto em quanto tempo eu deveria tomar o medicamento. Eu posso entrar em contato com o meu médico, tudo isso sem sair de casa. Ou seja, a telemedicina ela é muito importante, principalmente nos procedimentos eletivos, que não envolvem urgência e emergência. Porque se a pessoa ela não está assim em estado de urgência ou de emergência, que não precisa de fato estar no ambiente hospitalar, porque tem casos que infelizmente não tem como, a pessoa precisa ir até o hospital. Ela pode sim usar como alternativa o atendimento remoto. Isso tem sido muito praticado. Inclusive tem um WhatsApp da prefeitura para os casos de coronavírus que os médicos eles ligam para os pacientes, conversam pelo WhatsApp para perguntar, acompanhar a evolução da doença, acompanhar o tratamento. Até são feitos atestados e encaminhados pelo próprio WhatsApp. São encaminhados os documentos, aí a pessoa pode encaminhar para, de repente, o empregador ou apresentar esse atestado onde ela necessita. Então, realmente, neste momento, tem sido uma ferramenta maravilhosa. Tanto para os profissionais... Você acha que veio para ficar? Sim. Já existia. Só que o que precisava é o quê? Regulamentar de forma mais completa. Por quê? A telemedicina... Na verdade, o atendimento médico em si, ele envolve dados sigilosos, envolve o segredo médico. Ou seja, a gente sabe que quando alguma informação cai na rede, ela pode ser repassada para várias pessoas. É uma corrente, uma transmissão de informação imediata. Então, o que precisa ser adequado à telemedicina são as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito importante para regulamentar o para o paciente, né? Isso, para todos. Para regulamentar o tratamento desses dados, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados menciona que os dados relacionados à saúde, eles são sensíveis, ou seja, exige do profissional da saúde muito mais cautela no tratamento daqueles dados. E tudo isso em função do segredo médico, do sigilo médico, porque isso ainda é a regra ética disposta no Código de Ética do Conselho Federal de Medicina. Você falou que aumentou muito a judicialização agora nesse período de pandemia. Você acredita que depois que terminar essa pandemia vai aumentar também a judicialização? Olha, é possível. Porque a cada dia, se, por exemplo, eu paro para estudar algo relacionado a direito e pandemia, surge uma situação nova. Então, provavelmente, existem muitos casos, por exemplo, um exemplo assim disso, a prova do Revalida. Ela não, por lei, ela precisa ser praticada 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Com a pandemia? Pois é. E de 2017 até 2020, não havia sido aplicado prova. Foi aplicada a primeira fase da prova no ano passado. O Brasil, ele precisa de profissionais da saúde. Muitas vezes, o governo consegue remanejar recursos para comprar equipamento, comprar insumo hospitalar, mas chega no hospital, não tem profissional para atender. Por quê? Ou eles estão afastados, foram infectados, infelizmente, pelo coronavírus, ou faleceram. Sim. Então, o Brasil está precisando de médicos. Se for procurar na internet, acham muitas reportagens nesse sentido. Então, o Revalida seria uma solução. Pois é. Mas o governo não aplica a prova conforme a lei regulamenta. Então, é bem complicado. Então, vários médicos têm buscado outros meios, vários médicos formados no exterior que não têm o diploma revalidado, eles têm buscado outros meios de obter o registro no conselho ou realmente um pedido judicial para que o conselho ele não exija o registro nesse momento de pandemia para que ele simplesmente possa trabalhar. Ou seja... Seriam os alunos do último ano? Não, esses são os médicos formados no exterior. Eles já são formados, mas não têm não têm autorização para trabalhar aqui no Brasil. É uma exigência do Conselho de Medicina que o médico ele possua o registro, caso ele tenha sido formado no Brasil ou
o diploma dele tenha sido revalidado, ele tenha sido aprovado no Revalida. Então, veja, são novas perspectivas de judicialização da saúde. E realmente, depois da pandemia, isso só acompanhando mesmo no dia a dia, mas todo dia surge um assunto diferente que pode desencadear em um processo. É complicado mesmo, né? Quem está aqui com a gente é a Maria Júlia Gobo, uma querida advogada. Gobo Jorge. Uma menina, né? Mas tá dando umas aulas aqui, tá dando aula pra gente aqui. Maria, obrigada, tá? Eu queria te agradecer e te convidar quando você quiser vir, a gente tá aí à disposição. Trazendo novidade, a gente compartilha. Eu que agradeço pela